projeto físico de um banco de dados consiste na concepção de uma estrutura apropriada para armazenamento de dados com foco em desempenho na execução de consultas e transações. Dessa forma, a característica de cada consulta, bem como sua frequência e o tempo esperado de execução, impactam decisões tomadas em projeto. Para consultas de recuperação de dados, por exemplo, devemos conhecer quais arquivos e campos são acessados para especificarmos índices em campos comumente usados em operações de junção e seleção, além de conhecermos as condições de junção e seleção para decidirmos o tipo de índice a ser criado. O mesmo vale para consultas de atualização de dados, em que devemos conhecer quais operações são comumente realizadas sobre quais arquivos e campos para especificarmos índices em campos usados em operações de junção e seleção, enquanto evitamos a especificação de índices em campos muito atualizados. Além disso, devemos considerar a indexação de arquivos que são utilizados em consultas de recuperação de dados muito frequentes, enquanto evitamos a indexação de arquivos utilizados em consultas de atualização de dados muito frequentes. A distribuição de frequência de execução de consultas em SGBDs segue uma distribuição de Pareto, em que 80% da capacidade de processamento é consumida por aproximadamente 20% das consultas e transações, consideradas importantes. Além das consultas ditas importantes, temos um conjunto de consultas consideradas críticas, onde os requisitos de tempo de execução são rígidos. Para esse conjunto, devemos concentrar ainda mais atenção, criando ou evitando criar índices dependendo das características da consulta. Campos especificados como exclusivos no projeto lógico são frequentemente usados em operações de junção e seleção, sendo fortes candidatos para indexação. Índices são criados a partir da cláusula SQL createIndex, que oferece uma gama de opções para especificação do tipo de índice pretendido, como índices de chaves únicas, de agrupamento ou mesmo a forma de ordenação dos campos no arquivo de índice, ascendente ou descendente. Muitas decisões de projeto físico envolvem indexação. No entanto, ganhos significativos de desempenho podem ser obtidos através da modificação no projeto lógico do banco de dados. A inclusão de atributos de uma tabela de origem em uma tabela de destino, por exemplo, pode evitar operações caras de junção entre tabelas a um custo de introduzir redundância de dados decorrentes da desnormalização. Na figura, o atributo nome da tabela departamento, em cinza, foi incluído na tabela professor, evitando assim a necessidade de junção entre as tabelas se a consulta por nome de departamento e nome de professor for frequentemente realizada. Todo projeto necessita de ajustes ao ser executado. Sintonia ou tuning de banco de dados é o processo de ajuste contínuo do projeto físico de um banco de dados com o propósito de reduzir o tempo de processamento de consultas e transações a partir do monitoramento e revisão de decisões. Tal monitoramento é feito a partir da análise de um conjunto de medidas relacionadas a aspectos de processamento, como tempo gasto com otimização e execução de consultas e transações, armazenamento, como espaços ocupados por pools de buffer, tabelas, table spaces e índices, index spaces, I/O, como número de paginações em disco por unidade de tempo, concorrência, como taxa de vazão, throughput de transações, de emissão de comandos de bloqueio e de registros em log, e índice, como número de níveis e de nós folha não contíguos. Grande parte do tempo dos DBAs é dedicado a atividades de monitoramento de métricas e realização de ajustes para evitar problemas de desperdício, ocasionados, por exemplo, por buffers de tamanho inadequado, sobrecarga, ocasionados por logging e dumping desnecessários, concorrência, ocasionados por disputa excessiva por bloqueios pelas transações, ou ineficiência, ocasionados pela alocação inadequada de disco, buffers e processos. Tais ajustes podem ser feitos sobre índices, num processo denominado sintonia de índice, sobre os projetos conceitual e lógico, num processo denominado sintonia de projeto, ou diretamente sobre as consultas, num processo denominado sintonia de consulta. Na sintonia de índice, avaliam-se os requisitos de projeto físico para reorganizar arquivos e índices. Uma demora excessiva na execução de consultas e transações pode estar associada com a ausência de índices, demandando criação. Assim como índices podem estar ocupando espaço em disco sem estarem sendo utilizados, demandando sua remoção. Frequentemente, índices precisam ser reorganizados, uma vez que atualizações constantes em arquivos
podem fazer com que exista muito espaço desperdiçado, como no caso de exclusão, ou haja uso excessivo de arquivos de overflow, como no caso de inclusão e atualização. Observe que SGBDs comerciais implementam índices de maneiras diferentes, cabendo ao DBA especificar a indexação adequada de acordo com o SGBD comercial adotado. Na sintonia de projeto, avaliam-se os requisitos de projeto físico para modificação dos projetos conceitual e lógico. Na desnormalização por duplicação de atributos, a inclusão de atributos de uma tabela de origem em uma tabela de destino pode evitar operações caras de junção entre elas. No particionamento vertical, uma tabela é dividida em múltiplas tabelas com a mesma chave primária em relacionamento 1 para 1. Na figura de baixo, a tabela professor foi dividida em duas, professor e professor 2, sendo que os atributos nome e salário foram mantidos na tabela professor, enquanto os atributos sexo e débito foram movidos para a tabela professor 2, e os atributos CPF em ambas as tabelas, em cinza, são chave primária, mantendo a associação entre os registros. Tal particionamento pode se justificar se houver um número significativo de consultas importantes ou críticas que fazem uso de um conjunto restrito de atributos, reduzindo assim o custo de acesso ao arquivo professor. No particionamento horizontal, uma tabela é dividida tendo suas tuplas distribuídas em múltiplas tabelas com os mesmos atributos. Na figura, a tabela professor foi dividida em duas, professor e professor top, sendo que o atributo salário, em vermelho, foi usado para separar professores de altos e baixos valores de salário. Tal particionamento pode se justificar se houver um conjunto significativo de consultas importantes ou críticas que fazem uso de apenas um conjunto restrito de tuplas, reduzindo assim o custo de acesso ao arquivo professor. Na sintonia de consulta, avaliam-se os requisitos de projeto físico para reescrever consultas de forma a serem executadas mais rapidamente, caso indícios de ineficiência sejam observados, tais como a não utilização de índices relevantes ou volume excessivo de requisições de I/O. Existem situações que tipicamente demandam a reescrita de consulta, como a não observância das características do otimizador de consulta ao se escrever a consulta, especificando tabelas e operações de maneira aleatória nas cláusulas from e where do SQL, ou o uso indesejável de operadores de comparação. Muitos otimizadores não especificam a utilização de índices em comparações envolvendo null ou substrings ou campos com domínios de dados diferentes. No SQL apresentado, a comparação com null em vermelho, com substring em azul, ou entre campos de tipos diferentes em laranja, pode fazer com que índices não sejam especificados para a utilização, mesmo se presentes nos campos envolvidos na comparação. Otimizadores tipicamente não especificam a utilização de índices para consultas alinhadas com operadores all, any, some, in e exists. Os dois primeiros SQL apresentados utilizam in e exists, respectivamente, mas podem ser facilmente substituídos por um SQL que utiliza junção ao invés de consulta alinhada. Além disso, o uso do operador distinct, como apresentado no último SQL, deve ser evitado, uma vez que demanda ordenação do resultado consumindo tempo de processamento. Consultas disjuntivas também podem fazer com que otimizadores não especifiquem a utilização de índices. A primeira consulta com o operador OR pode ser facilmente substituída pela segunda consulta com o operador union, aumentando a probabilidade de utilização de índices sobre os campos sexo e salário, caso existam. Consultas complexas envolvendo operadores conjuntivos e disjuntivos podem não estar usando o índice em função da forma como os operadores estão dispostos, fazendo com que índices compostos não sejam usados. Na primeira consulta apresentada, por exemplo, o índice composto em débito e salário provavelmente não seria utilizado, enquanto na segunda seria. Muitas vezes, a especificação de subconsultas faz com que otimizadores não especifiquem a utilização de índices. No exemplo apresentado, a subconsulta em vermelho pode fazer com que o otimizador opte por adotar uma estratégia força bruta, enquanto que a especificação de uma tabela temporária na segunda consulta em azul, utilizada na terceira, permite que o otimizador especifique a utilização de índices em débito e salário, caso existam.